tem hora que está muito claro. Não consigo assistir. Não, agora também não consigo. Quando fala, tem que deixar bem alto. Na verdade, tinha que dar um jeito de ligar o filmador e ligar na mesa, né? Esse cheiro é novo. Mas isso aqui é o quê, pastor? É câmera da vida. Vai assistir o vídeo. Eu acho que gravado no fotográfico é HD, pastor. Não sei como é isso. É bem estado, né? Eu só vou ver mais tarde. Como usa a câmera? É, porque uma coisa que postou no jornal assim, ela falou um dia, mas você sabe que a minha filha aquela vez mas eu falei, você não vai não, Deus vai agora, eu vou fazer com minha filha. Como é que faz para superar? Eu também não sai, se você então, E aí? A gente corre. Acho que tá. tem que saber como que faz para ligar o vídeo. Para filmar, não sai Porque esse aqui ligou, estava o programa, mas não pega. A outra nem sabe como é que faz. Está aqui uma dúvida. não, mas quando você coloca ela assim, não sai os programas? Conecta com o programa da Não, tipo assim, você não sai os programas da filmadora, porque quando a gente coloca a câmera no computador da gente, ele já sai os programas que você quer. Eles não saem, não. Eu não quero tentar fazer isso. Eu instalei o CD. Tem um programa só de gravar. Som. Glória a Deus. Glória a Deus. Pais e irmãos, vamos fazer uma oração, né? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este dia, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa mais uma vez. Abençoa a nossa vida, Senhor, o nosso entendimento nas tuas mãos. O Senhor renova, Deus, cada irmão nesta noite. Repreenda, Senhor, todo o cansaço, toda enfermidade, meu Deus, em nome de Jesus, toda preocupação com o amanhã, que nossa mente, nosso coração agora, Senhor, possa estar ligado na tua palavra. Nos abençoa, Senhor. Nós precisamos ser abençoados através da tua palavra santa, Senhor. Aos nossos corações, nos ensina hoje. Repreende, Senhor, todo o mal, a astúcia do inimigo. O Senhor vai fazer cair por terra toda a seta do adversário nesta hora. Em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, que nos sustenta, nos firma cada dia mais na rocha que é a tua palavra. Abençoa, Senhor, alguém que esteja indo a caminho, como também, Senhor Deus, os adolescentes, as crianças, ó Deus, para colocar. Abençoa, Senhor, que a tua palavra possa entrar nos seus corações, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por esta oportunidade. Estamos aqui nesse estudo bíblico, em nome de Jesus, oramos. Amém. Graças a Deus. No nosso lugar. Que alguém não leu a definição? Alguns não leu.
Ouve para aqui a Nath. Só não baixar o volume aqui. Baixa o volume. Do computador. Na lateral. Embaixo. Amém. Vamos estudar os conceitos falsas doutrinas. Vamos ler o texto bíblico juntos. Está em 1 Timóteo 4, 1 e 2 e Apocalipse 2, do 12 ao 16. Vamos ler. 1, 2, 3. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. E ao anjo da igreja que está em pé, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, eis também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Amém. O textual diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. É um conselho de Paulo ao seu discípulo Timóteo, que agora é um obreiro também, e estava liderando a obra de Deus em algumas cidades. Os subsídios do estudo diário, na segunda-feira, 2 Pedro 2, 12 a 22, ele fala aí, em resumo, que os falsos mestres são corruptos, adúlteros, ludibriadores, gananciosos, malditos, desviados, injustos, insensatos, arrogantes, cães, que serão destruídos, irão para as trevas. Né? Então, olha o final de quem é um falso mestre. Né? É uma pessoa que ensina falsas doutrinas. Ele é tudo isso, e o final dele será a destruição e as trevas. Na terça-feira, em Judas, capítulo 1, do 11 ao 19, em resumo, diz que os falsos mestres são árvores sem fruto, adulam os outros por interesses, e para eles está reservada as mais densas trevas. Então Deus é bem rígido com quem ensina coisas falsas. Né? Aqui, quando olhamos em Apocalipse 2, diz que o Senhor virá e batalhará contra eles com a espada que sai da sua boca. Ou seja, a verdade. Né? Ele vai destruir a mentira através da verdade, do engano. Na quarta-feira, em 1 Coríntios 6, 9 a 11, em resumo, diz aí que os perversos não herdarão o reino dos céus. Então é uma perversidade, entre outras coisas, ensinar o erro, o engano. Na quinta-feira, Deuteronômio 32, 1 ao 4, ele diz aí, em resumo, ouçam as palavras da minha boca, goteje o meu ensino como a chuva, e as minhas palavras como o orvalho. Né? Isso aqui já fala sobre a palavra verdadeira do Senhor. Aqueles que ensinam devem ensinar a palavra que sai da boca de Deus,
E a palavra do Senhor verdadeira ser como chuva que goteja sobre a terra e como orvalho, né, que cai sobre a terra. Na sexta-feira, 1 Timóteo 1, 9 e 10, em resumo diz aí que a lei que condena e pune é feita para os profanos, irreverentes, para os mentirosos e para os que se opõem à sã doutrina. Então a lei de Deus, ela vai condenar e punir aqueles que são profanos, que profanam a palavra de Deus, que não têm reverência, não têm falta de temor, são mentirosos, né, e são pessoas que se opõem à verdadeira doutrina, aqueles que ensinam a mentira. No sábado, Hebreus 4, 12 e 13 dizem que a palavra de Deus julga as intenções e os pensamentos do coração. Nada está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então ele conhece quem ensina a verdade, quem ensina o engano, quem distorce a palavra de Deus, né? E é muito sério isso aqui para Deus. A gente vê que Deus vai se julgar muito severamente aqueles que recebem a oportunidade de ensinar a verdade e ensinam a mentira. O que aconteceu com a igreja foi que, com o passar do tempo, muitas pessoas se converteram sinceramente, creram em Cristo, entregaram as suas vidas a Deus, mas depois acabaram deixando o engano entrar nos seus corações e começaram a passar esse engano para pessoas da igreja também, levando outras pessoas a seguirem também o engano, né? E Deus ele mandou os seus apóstolos combatessem e escrevessem em relação a isso, para que as pessoas tivessem cuidado e seguissem na verdade. Em Apocalipse, as igrejas nessa época já tinham 40 anos, 30 anos, né, de fundação. E muito falso ensino já havia entrado dentro dela. Inclusive, Jesus escrevendo a igreja de Pérgamo, ele fala sobre isso. E ele diz: vocês têm feito muitas coisas boas, mas eu tenho algumas coisas contra vós. E uma delas era a falsa doutrina dentro da igreja, né? A doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas. Nós vamos ver aqui alguma coisa sobre isso. A Bíblia não menciona muita coisa sobre isso, mais sobre Balaão, mas não muita coisa sobre os Nicolaitas. Mas era um grupo que seguia um certo tipo de doutrina que distorcia a verdadeira doutrina da palavra de Deus, né? É o que nós vemos muito por aí hoje também, esse mundo afora. Comentário, palavra introdutória. Nessa lição abordaremos o perigo das falsas doutrinas, as quais, se não forem repelidas da igreja, levarão certamente o povo à desobediência e ao pecado, como aconteceu na igreja de Pérgamo. Então, falsas doutrinas, eu escrevi aqui, começam com coisas sutis, pequenas distorções, né? Então, o diabo, ele vai induzir certa pessoa através do orgulho, através de uma pequena distorção, né? Ela tem o entendimento dela e é contrário ao entendimento real da palavra de Deus, porque às vezes o entendimento dela está baseado em uma parte da Bíblia, mas não em todas as partes que falam em relação àquele assunto, e acaba sendo contraditório em outro lugar, né? Em outro contexto da palavra de Deus em relação ao assunto, e ela mesmo assim segue em frente com aquela doutrina, com aquele ensinamento, e passa para outras pessoas. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Por exemplo, eu coloquei algo sobre o Natal, né, no Facebook esses dias, e até depois a irmã estava perguntando sobre o presépio, né? Aí ele estava me perguntando como é que era, como é que não era. Ela já sabia, né? Mas aí eu coloquei e veio surgir justamente esse assunto aí, sobre o presépio, sobre o Natal, como é que não é. E é uma coisa sutil, irmãos, mas se a gente permite, né, se a gente deixa, é sutil, e através dessas coisas pequenas, o que está acontecendo? A palavra de Deus ela pode ser distorcida, né? Então a gente não pode deixar. E aí a Rê falou para a irmã, estava perguntando como é que era o presépio, né? Não é assim, foi dessa forma, dessa maneira. E aí a irmã entendeu, né, como que era na verdade. Mas por quê? Porque a gente sempre aprendeu que foi de uma certa forma, de uma certa maneira, né? Que ali estava tais e tais personagens. E na verdade não é, né? Aí, através dessas pequenas coisas, se a gente permite, mas isso é uma coisa de nada, é uma coisa insignificante. Mas é assim que o diabo trabalha, né? É assim que o diabo age. Se nós deixamos coisas pequenas irem entrando, igual na igreja, passamos 40 anos, né?
E naqueles 40 anos, coisas pequenas foram entrando até que houveram grandes distorções. A qual Jesus vem dizer, olha, tem algumas pequenas coisas contra vós. Vocês permitiram, com o passar do tempo, a entrada na igreja da doutrina de Balaão e da doutrina dos Nicolaitas. Né? E Jesus ele falou, olha, se vocês não trabalharem em retirar isso aí, eu vou vir, né, contra vocês, batalharei com a espada da minha boca. Porque nós temos aprendido sempre, irmãos, que Deus leva em consideração as pequenas coisas. Né? Deus leva em consideração os pequenos detalhes. Assim como em relação à doutrina, em relação ao cuidado com os que são seus. Ele cuida das mesmas coisas, né? Ele tem preocupação com as menores coisas da nossa vida. Assim também, Ele quer que nós nos preocupemos com as menores coisas da sua palavra. Né? Ele leva em consideração e Ele quer que nós possamos nos preocupar com essas pequenas coisas também e cuidar. Por quê? Porque se a gente cuidar das pequenas coisas, através dessas pequenas coisas, o inimigo ou falsas doutrinas vão entrando e sutilmente as distorções vão entrando na igreja. Né? E daqui a pouco grandes doutrinas falsas já podem ter entrado e se introduzido no nosso meio, como por muitas igrejas aí afora, né? Em relação a muitas coisas como essa. Então nós temos que ter muito cuidado, não aceitar nenhum tipo de pequena distorção, para que lá na frente não venha uma falsa doutrina no nosso meio. Né? Por exemplo, no Natal mesmo, né? Tem igreja por aí que faz todo aquele evento com árvore de Natal, com Papai Noel. Tem coisas que não têm significado, né? Não tem nenhum simbolismo assim, oculto por trás. Né? Você colocar um enfeite, alguma coisa assim. Mas tem coisas que já têm um significado. Né? Então nós temos que ter cuidado, porque a gente coloca dentro da igreja, e às vezes é uma coisa que tem um significado espiritual, como por exemplo a árvore de Natal, o Papai Noel, né? Que tira todo o significado e o sentido do Natal. Então tem coisas que a gente pode enfeitar, né, arrumar, mas tem coisas que já não convém, porque tem um simbolismo por trás daquilo. Se você for parar para pesquisar e estudar, você vai ver que há um simbolismo, um significado de adoração em relação àquele objeto que foi introduzido depois dentro do cristianismo. Para quê? Para tirar a verdadeira visão de Jesus. Né? É o Papai Noel, é o presente, é a árvore de Natal, é o brinquedo. Então nós temos que ter cuidado, porque o significado, já que a gente sabe, né, que não é esse dia na verdade, mas não tem problema. Né? Isso aí não causa problema nenhum. Ninguém sabe qual é o dia verdadeiro do nascimento de Jesus. Então, foi instituído pelo homem no dia 25 de dezembro. Então, o que nós temos que aproveitar para fazer? Aproveitar e falar de Jesus nesse dia. Né? É Jesus, salvação, a vida eterna, a reconciliação do homem com Deus. Já que todo mundo pensa nesse dia, porque você vê que fala do Natal, mas a maioria dos lugares, é mais ao comércio, né? As pessoas se reúnem no Natal para celebrar o Natal, mas nem sabem que estão celebrando muitas vezes. E deveria se celebrar o quê? Como se tivesse um presente, tivesse a ceia, tivesse tudo isso aí, as pessoas deveriam lembrar nesse dia de quem? Do que seria o aniversariante que estaria sendo celebrado, que seria Jesus. Né? E, no entanto, as pessoas se reúnem em família, fazem comida, trocam presente, mas nem sabem o significado do que estão fazendo na verdade. Para eles é apenas uma data comemorativa, é dia de trocar presente, é o dia do Papai Noel, né? Mas não o dia de Jesus, o dia que seria celebrado simbolicamente o nascimento do Cristo. Né? Então, nós temos que aproveitar esse dia e falar sobre isso. Olha, se vocês querem celebrar alguma coisa, celebrem Jesus. Né? Vocês querem falar de algo importante nesse dia, falem de Jesus. Pensem em Jesus, entregue a vida de vocês para Jesus, porque simbolicamente esse dia é celebrado o nascimento de Cristo. Né? Mas na verdade não se sabe o dia ao certo, ninguém sabe. Aí eu falei assim, para fazer um bolo para cantar parabéns, né? Mas Jesus não está aqui. Eu falei, como que não está? O Espírito Santo vai estar aqui do nosso lado. Aí eu vou cantar parabéns para ele. Ele está assim. Eu não acho que não vou interrogação, sabe? É uma coisa boa já para explicar. Eu falei, mas é o nascimento de Jesus, né? Esse cara vai totalmente para mim, com interrogação na cabeça. Se tiver ela cantar parabéns, para ele está aqui para pagar.
gente já é um motivo para explicar, né? Que Jesus ele falou que quando a gente acredita nele, ele vem morar em nosso coração, ele vem estar do nosso lado, né? Uma pessoa que a gente não pode ver, mas que está ali de forma espiritual, né? Aí a gente já fala dos demônios também, como é que são. Os demônios também a gente não pode enxergar, mas eles estão atuando, estão trabalhando também, porque também são espíritos, né? Mas já é uma hora boa para a gente poder ensinar e dizer, olha, é dessa forma, tá? Porque às vezes não entende, não sabe, e só entende as coisas carnal, humanas, só o que vê pela visão, o que pega, né? Então é uma boa oportunidade para poder ensinar, dizer, não, ensine dessa forma. Aí também, onde você estiver, né? Seu pai só não está ali, mas se você falar no nome de Jesus, ele vai estar ali presente com você, ou ele vai enviar o anjo dele ali, você não está vendo, mas ele está ali, né? Ele está guardando você, ele está protegendo você, está cuidando de você. Está no seu quarto, quando você está sozinho à noite, você não precisa ter medo, né? Porque você chama por Jesus, ele vai estar ali com você, ele vai colocar o anjo dele para te proteger, né? Porque o mal é real, mas o bem é real também, né? Então você já aproveita para ensinar sobre isso aí de uma forma que a criança possa entender, né? É uma boa oportunidade para eles entenderem isso aí. Porque se ele, né, vê só o Santa Claus, lá, o Papai Noel, ele vai acreditar mais no Papai Noel, porque ele pode chegar, né? Ele pode ver. E se falar que o Papai Noel vem lá, na chaminé e tal, aí ele vai acreditar, porque eu acreditava, né? Eu acreditava, a gente via isso na televisão, no filme. Eu, até certa idade, Papai Noel, se alguém falasse que não existia, era mesmo para dar uma facada no coração da criança, né? Dizer assim, não existe. E aí é ruim, porque ensina isso, aí depois você chega a uma certa idade, aí todo mundo vem e fala, ou as outras crianças vão ver, isso é bobo, você é criança, né? Você não acredita nessas coisas, isso não existe não. Aí você fica frustrado, porque você fala, mas não existe, né? Mas não é verdade, não falava, não ensinava, todo mundo dizia. Então, assim, a fantasia, né, de certa forma, é uma coisa que a criança tem, né? Ela imagina as coisas, ela fantasia. Só que a gente tem que ter muito cuidado para não acabar depois lá na frente frustrando tudo aquilo que ela aprendeu, né? E só ser só fantasia. A gente tem que ensinar o real também. E quando ensinar a falar, não, isso é bom e tal. Mas assim, sei lá, eu pedi a Deus uma sabedoria para poder não deixar, assim, anular ela de ser criança, porque criança ela tem que pensar, ela tem que imaginar as coisas, né? Mas sempre o pai está ali perto, dizendo, não, olha, cuidado com isso, ou esse aqui, né, não tem problema, então deixa ela imaginar, deixa ela ser criança, né? Mas tem coisa que a gente tem que ter muito cuidado, para que lá na frente ela não venha depois se frustrar assim, de uma hora para outra, né? Puxa, tudo que eu imaginava, tudo que eu pensava, tudo que eu via na televisão, que me ensinava, é tudo ilusão. Então, aí a pessoa, sei lá, parece que perde tudo aquilo que era a base da vida dela, né? A gente tem que ter cuidado. Também é fantasia, né? Acabar assim, tornando a fantasia a realidade, e a realidade, a verdadeira realidade é a fantasia, né? Que seria hoje Cristo, o céu. Porque, realmente, se você for pensar, é mais fácil você acreditar no Papai Noel, talvez, do que no reino de Deus, no céu, no Cristo, no Espírito que está ali com a gente, protegendo, guardando. Então, a gente tem que saber dividir e ensinar. Porque a fantasia, né, e a criança tem aquele mundinho ali da fantasia que não faz mal, que não prejudica a vida dela, mas também saber que a Cristo, o céu, Deus não é fantasia, é real, né? É uma coisa real, por mais que não se possa ver. Né? Então, a gente tem que saber ensinar isso aí para que ela não confunda as coisas e não troque as coisas. Né? Oi, irmã? Então, a fantasia é como se fosse a realidade. Né? A criança, assim, em relação às coisas de Deus, que são coisas invisíveis agora, aí ela acha que essa é a fantasia. Que o pai fala, não existe nada disso, a gente não vê, né? A gente não enxerga o céu, Jesus, os anjos, né? Cadê eles? A gente não consegue ver. Então tem que ter uma sabedoria muito grande para passar hoje isso, e ela não transformar a fantasia em realidade, em fantasia, né? É difícil, mas é igual hoje. Você vê que a maioria das crianças do mundo, elas vivem no mundo da fantasia, que é um mundo virtual, né?
o videogame, é o computador, é a amizade à distância, né? Então ela vive muito nesse mundo de fantasia e é como se fosse aquele tal filme que lançaram uns anos atrás chamado Matrix, né? Ele é um filme que na verdade ele quer, ele mostra isso aí, que as pessoas vivem a realidade que a gente vive hoje seria a fantasia, né? E que existe na verdade uma realidade que não é essa, né? Que não é a realidade que nós estamos vivendo aqui. Isso aqui é só um próprio computador, né? E existe uma realidade muito tenebrosa, na verdade, em que as pessoas vivem e que o mundo hoje seria já uma fantasia, né? Mas é isso que o diabo assim, é muito esperto. Então, ele tem trabalhado para colocar isso aí, para transformar a realidade em fantasia e a fantasia na realidade. Aí quando a pessoa veio para o mundo, ela não sabe nem para onde ir. É igual aquele animal, né? Aquele cachorrinho lá que se cria preso. Se você solta na rua, coitado, vai atravessar a pista pensa que só tem no mundo. Aí o carro vem passar por cima, né? Eu lembro que os meus vira-lata que eu criava no Brasil, não tinha carro pegar assim, não. O bicho era esperto, rapaz. E assim, às vezes, meu avô, uma vez, estava cansado do vira-lata que tinha, levou aí umas 2 horas de viagem para frente. Quando foi 2 dias depois, o bicho apareceu lá, todo sujo, arranhado, todo machucado. Foi bater na porta de casa 2 dias depois, né? Ele conseguiu achar a casa dele. E estava longe, em outra cidade, né? E achou a casa dele de volta, porque ele era esperto, né? O bichinho. E aí o pessoal do poder separa, quem quiser pegar as caixinhas para dar, né? Antigamente eu até fazia isso. A gente vai no poder, pega umas cartas, você acha que você vai lá e dá no poder que o poder pega, né? Mas seria errado eu fazer isso, mas você tem que falar assim, não foi que eu já estou esperando, não foi que eu era. Você falar que você mandar mais em nome de Jesus, né? Ou ir pessoalmente até, entregar e dizer, olha, eu te entrego aqui, mas é Jesus quem está mandando eu te dar, né? Alguma coisa nesse sentido aí. Aí seria errado, se você dá a aplicação para ela. Não, você fazia. Você não falava, não foi Papai Noel, não, foi Jesus, né? Quem está mandando eu abençoar você aqui, te dar esse presente é Jesus, porque Jesus um dia ele também recebeu presentes e tal, e hoje ele quer que a gente também presenteie e ajude as outras pessoas que precisam, né? Porque naquele momento ali foi o que proveu a família dele por alguns anos, né? Aí eles tiveram que fugir para o Egito, depois voltaram, foram morar em Nazaré, e o que eles ganharam ali deu um sustento de muitos anos, né? Aqueles presentes que eles levaram, os magos que morriam levaram para a família de Jesus, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado disso, porque falando sobre, entra na falsa doutrina também, né? A ilusão, o mundo irreal, e as pessoas hoje elas estão mais assim, tão tremendo hoje esse negócio do virtual, e as pessoas hoje assim, parece que, sei lá, já estava meio 50%, né? A vida virtual, a vida real. Acho que em relação a tempo de dia, né? O dia assim está dividido entre, eu acho que 50% entre o virtual e o mundo real, né? E a gente tem que ter cuidado porque tem gente que fica tão habituado que já vive 100% no virtual. É igual o caso de um coreano, ou foi um chinês, ele morreu porque ele passou 3 dias sem comer. Ele nem se alimentava, ele mal ia no banheiro, ele parava ali rapidinho, corria no banheiro e já voltava. Ele estava tão fissurado com o computador, com conversa virtual e tal, que ele chegou a falecer, um rapaz novo ainda, e morreu, né? Outro menino, ele tinha uma namorada virtual e ele achava que era aquilo que ela passava, mas era uma mulher velha já, era um rapaz novo, e ele acabou marcando um encontro, ficou apaixonado pela namorada, e quando ele marcou o encontro, ele viu quem ela era na verdade, não era nada, ela mostrou foto, falou da idade dela, e aí ela falou, não, na verdade, porque no virtual a gente passa uma coisa que não é na verdade, né? Eu também gosto de você e tal. E ele ficou tão frustrado assim, foi um impacto tão grande, se eu não me engano foi na China também. E ele se suicidou, né? Porque ele estava tão com a ideia daquela pessoa na cabeça, ele se apaixonou por ela, aquela pessoa virtual, e quando ele viu a pessoa real que se passava por aquela pessoa, ele entrou em parafuso, né? E ele se suicidou, né? Outro dia um casal, também no mundo virtual, tanto tempo no virtual esqueceram da criança, de alimentar a criança. A criança morreu por falta de alimento, uma criança recém-nascida, né? Por causa do virtual, né? Está tão envolvido com o virtual. Então
É uma tática assim, do inimigo por trás disso que está levando muita gente mesmo a viver nesse mundo que as pessoas não conseguem mais viver no mundo real. Né? Então a gente tem que ter muita cautela com isso aí hoje. Porque é uma vida falsa, né? Uma forma falsa de viver também. Né? As falsas doutrinas da igreja de Pérgamo. A cidade de Pérgamo, fundada 1000 anos antes da era cristã, foi a capital do Império Romano na Ásia. Era uma cidade rica, com grande acervo cultural e religioso, mantendo uma biblioteca com 200.000 livros. Ali foram construídos templos pagãos suntuosos, devotados a Esculápio, o deus da medicina, que era adorado na forma de uma serpente viva. Em razão dessa influência pagã tão forte e bem sedimentada, Jesus denominou o local de trono de Satanás, né? Em Pérgamo, por causa da adoração e dos suntuosos templos pagãos que tinham ali, não só ao deus da medicina, mas a outros também. E ali estava até a igreja, no meio daquele povo. Né? A doutrina de Balaão. Balaão foi aquele misterioso profeta mercenário que apareceu na história de Israel na fase final da jornada, já prestes a conquistar a terra prometida, o que está narrado no Números capítulo 22, 23, 24 e 31. Proibido por Deus de amaldiçoar o povo de Israel, a atitude que lhe renderia elevado ganho financeiro, ele insistiu ainda em tirar alguma vantagem, seguindo o conselho de Balaque, rei dos Moabitas, criou condições para que os filhos de Israel se demorassem acampados na região. Isso abriu uma brecha para que eles tivessem contato íntimo com a cultura e a religião dos Moabitas, tendo sido seduzidos por sua idolatria e participado das suas orgias, corrompendo dessa forma a nação de sua posição de separação das outras nações exigidas por Jeová. Então, de alguma forma ele conseguiu fazer com que a ira de Deus se acendesse contra aquele povo. Se não me engano, por causa disso aqui, que orientou o rei de Moab, Balaque, ele introduziu lá as prostitutas cultuais, né? E eles ficavam acampados por muito tempo. Aí o povo, já que não podia fazer nada contra eles, então aparentemente se mostraram amigos, né? E essas prostitutas, essas mulheres foram se infiltrar no meio dos homens de Israel, que eram muito carnais, né? Era um povo assim que não tinha muita... era muito carnal, muito voltado para isso. Acabaram se relacionando com essas mulheres com medo daquilo que eles sacrificavam para os ídolos deles. Mas tudo foi por orientação de Balaão. E com isso ele ia receber uma coisa. Né? Ele falou: não vou amaldiçoar, não vou fazer nada, mas vocês podem... Eu vou dar uma dica para vocês. Façam assim que eles vão cair, porque eles são extremamente carnais. E Deus acabou matando, se não me engano, 24.000 pessoas, 24 homens, coisa assim, por causa disso, né? Dos filhos de Israel. E aí Deus vai agora cobrar de Balaão, porque foi ele quem deu a dica e ele ganhou alguma coisa com isso. Então a doutrina de Balaão é a doutrina dos mercenários, né? Daqueles que querem tirar alguma coisa. E isso existe muito hoje, né? A doutrina daqueles que querem, na verdade, tirar o que é do povo, que pegam o materialismo, que enganam as pessoas para tirar algum proveito, né? Igual nós vemos hoje muitos grandes pastores, líderes, donos de igreja, né? Que têm enriquecido muito mesmo às custas de enganar o povo, de apresentar uma falsa doutrina, de dar manjares para eles e prostituir o povo espiritualmente, né? E tirar o que eles têm, tirar proveito. São mercenários mesmo. São pessoas que tiram proveito da fé. E não tem temor nenhum de Deus no coração. Né? Eu já vi tanta coisa na televisão que é uma falta de respeito. Assim, temor total por Deus. Eles já perderam completamente. E mentem em nome de Deus, falsificam em nome de Deus, mandam as pessoas dar falso testemunho em nome de Deus, falsos endemoniados em nome de Deus. É tanta coisa que a gente nem imagina que eles sejam capazes, mas eles são. Porque eles não têm temor nenhum de Deus no coração. E eles fazem tudo isso para enganar cada vez mais as pessoas, para as pessoas ficarem cada vez mais ali debaixo daquele engano e poderem dar cada vez mais dinheiro para eles. Né? Mas,
Aí eles falam bem, parece um projeto de vida. Mas na verdade, ali quem ganha na verdade é eles. Né? Campanha da prosperidade, mas quem prospera é eles. Para o povo ir lá levar dinheiro para eles, porque a maioria, na verdade, não prospera coisa nenhuma. No final da conversa, ele vai matar com o seu dízimo, Seu voto, né? O seu voto, o seu. Né? Assim, a Bíblia ela mostra, por exemplo, tudo que o povo ia fazer no Velho Testamento, eles sempre levavam uma oferta em forma de gratidão. Até, por exemplo, a gente vê quando o filho ia ser consagrado, eles levavam lá, quem era pobre levava 2 pombinhas, 2 rolinhas, né? Quem tinha mais condição levava uma oferta melhor. Em tudo, eles sempre tinham aquela forma de gratidão. Por exemplo, eles eram abençoados materialmente, eles iam lá e abençoavam também, porque eles sabiam que os sacerdotes estavam ali orando por eles, estavam apresentando diante de Deus por eles. Então, em forma de gratidão, eles sempre repartiam as bênçãos, né? Eles sempre repartiam a bênção, mas não era nada estabelecido pela igreja. Não era nada igual, por exemplo, na igreja católica, que você vai batizar a criança, você tem que pagar uma taxa, né? Tem a taxa do casamento, tem a taxa do batismo da criança, tem a taxa lá do catecismo, tudo tem taxa pré-estabelecida, né? Lá no tempo deles, era uma coisa voluntária, era uma coisa assim que eles faziam de coração, de gratidão, né? Era uma coisa de estar agradecendo a Deus, por Deus ter abençoado a vida deles. Não era uma coisa assim, imposta, obrigada, né? Não existe um voto, mas é uma coisa pessoal, particular. Não pode ser nada determinado, estabelecido. Olha, é 1 milhão de ienes, né? O voto da fogueira santa. Quem não pode 1.500.000? Quem não pode 500, 200? Quem não pode 200, olha 100. Agora, quem não pode 100, no mínimo é 50. Abaixo de 50 não serve. Não pode fazer a campanha da fogueira, não. Nós vamos queimar o dinheiro de vocês, né? Mas na fogueira, não. Nosso bolso, né? Vamos de nuvem sem água, como a Bíblia diz, né? Nódoas, né? Manchas na igreja de Deus, né? Assim, Deus tem muita aversão mesmo assim, nojo e raiva de falsos mestres, de falsos ensinadores, né? Porque às vezes é um monte de ovelha cega, um monte de ovelha sendo levada para o matador, na verdade, deles, né? Deus ele vai cobrar, assim, mas vai ser tão caro, tão caro. É igual, nós vemos que no céu existem níveis de recompensa, níveis de coroas, níveis de funções lá, né? Parece que a gente vê assim que Deus vai, como a Bíblia diz, a cada um Deus dará conforme as suas obras, a recompensa que vai receber lá. Mas no inferno a gente vê também, irmãos, que pelo que a Bíblia mostra, tem nível de sofrimento também. Eu creio que, em primeiro lugar, o Satanás e os anjos caídos, né? Os demônios. Mas, em segundo lugar, falso pastor, falso mestre, falso líder, falso crente. Está lá, cada um deles tem a sua posição também. E quem vai sofrer menos no inferno, eu imagino, ser o ímpio. Aquele que morreu, não quis saber de Deus, se teve a oportunidade ou não. Parece que eles é quem vão sofrer menos. Quem vai sofrer mais é quem conhecia e enganava as pessoas, né? O nível de sofrimento dessas pessoas lá, pelo que a Bíblia mostra, assim, alguns indícios que ela dá, vai ser muito pior do que outros que não conheciam, viviam uma vida aí sem Deus, né? Que não quiseram saber de Deus. Vai ser pior, vai ser muito terrível o sofrimento dessas pessoas lá. Tanto é que depois os primeiros que vão inaugurar o lago de fogo, né? Que ainda não tem ninguém lá, o inferno tem um monte de gente. Mas o lago de fogo não, o lago de fogo é o sofrimento final. E a Bíblia mostra na Apocalipse que quem inaugura o lago de fogo, quando Jesus Cristo se manifesta, é o anticristo, a besta e o falso profeta, né? E ele faz com que eles sejam lançados lá já com corpo, alma e espírito. Deus não quer nada, né? Não é só igual hoje no inferno, que é só o espírito, a alma da pessoa que está lá. Mas no lago de fogo não. No lago de fogo a pessoa é ressuscitada por Deus e lançada lá, né? Com corpo, alma e espírito, para sofrer para sempre, né? E os primeiros que vão inaugurar lá não é nem o próprio Satanás, que só vai depois de 1000 anos, né? Depois do milênio. É o anticristo, a besta e o falso profeta. E são 3 pessoas, né? 3 pessoas usadas pelo inimigo para causar tudo que vão fazer no tempo determinado por Deus. Então, Deus não detesta isso, falso ensino,
falso profeta, falso pastor, falso obreiro, falso líder, falso crente, né? Deus ele abomina, uma coisa que Deus abomina, que Deus vai punir severamente mesmo naquele dia final. Oi, irmão. 23? É a mesma coisa que está em Coríntios 10, que fala que não nos justifica com algum deles que fizeram e caíram no dia 23.000, e depois fala que na partida que o argumento que Paulo usa, assim como Deus não tolerou a idolatria, o pecado, de Israel, e também a iluminação dessas coisas, os crentes estão sujeitos a cair e que pela nova aliança eles serão lançados também e ser julgados no inferno. É a mesma coisa? É, no mesmo passado ele está citando, né? Não é pecado, né? Eles cometeram vários erros terríveis ali que Deus não deixou passar, né? Na nova aliança, ele está falando que Paulo está de argumento, que pode cair também. Pois é, ele fala que o que aconteceu lá vai acontecer mesmo no tempo da graça. Né? Fala que é coisa por figura, né? Para ficar alerta. Tem que ter o mesmo cuidado hoje, né? A idolatria que era antes é hoje também, né? A prostituição que era antes também é a mesma coisa hoje. Né? A falta de reverência é a mesma coisa, a mesma condição também. Talvez até mais severa, porque naquele tempo o povo estava começando a reconhecer, não tinha tanto recurso que nós temos hoje, tanto entendimento, conhecimento, né? E nós temos que ser mais perseverantes do que isso, porque a gente hoje entende mais, nós hoje conhecemos mais, né? Temos o Espírito Santo que ele não tinha, né? Então hoje assim, talvez Deus seja mais severo ainda conosco, né? Porque a gente tem mais conhecimento, a gente tem mais recurso hoje para poder fazer melhor, né? Eles assim, eles estavam sofrendo ali, não tinham recurso, né? Então eles tinham mais, tinha assim, mais por que reclamar, por querer desistir, né? Porque era dia a dia aquela luta, aquela dificuldade toda, e o povo acabava não aguentando. Murmurava, reclamava, né? E hoje não, a gente tem uma vida assim, que não dá condições de ser mais fiéis a Deus, né? Fornicação no sentido literal. Literalmente falando, a palavra fornicação ou imoralidade sexual é toda atividade sexual fora do casamento. A palavra grega original é porneia, que indica relações sexuais ilícitas. Dicionário bíblico de Almeida, incluindo o adultério, a prostituição, o homossexualismo, o lesbianismo, inclusive o sexo entre solteiros e outras práticas, as quais a Bíblia condena. Então tem as referências que nós vamos marcar depois. Então tudo isso aqui é algum tipo de fornicação. Fornicação é todo tipo de relação sexual, fora relação sexual ilícita, né? Então a prostituição, que é a fornicação entre solteiros, o adultério, né? Fornicação entre pessoas não casadas com outra casada, entre pessoas casadas que não são casadas entre si, o lesbianismo entre mulheres, né? Homossexualismo, relação errada entre homens, né? Todo tipo de relação sexual ilícita entra como fornicação. Essa é a fornicação literal. E tem a fornicação espiritual também. É toda a prática religiosa pagã condenada pela palavra de Deus, praticada por pessoas que servem a Deus. Por exemplo, Israel, quando estava no Sinai, construiu e adorou um bezerro de ouro, praticando fornicação espiritual. Então, hoje tem um sentido espiritual também da fornicação, né? É como se fosse um adultério espiritual. Nós temos um compromisso com Deus, a igreja era dita como noiva de Cristo, né? E essa noiva de Cristo, de repente, tem uma ligação, um relacionamento com outros deuses, com outras coisas, com outras práticas, né? Com o mundo, né? Com o pecado. Então, se constitui fornicação espiritual. A Bíblia diz que Deus não divide a nossa vida com ninguém, né? Deus ele quer exclusividade, ele quer que nós sejamos somente dele. Ele não aceita que nós queremos ser a noiva de Cristo como igreja e também estamos prostituindo aí, fornicando com outras coisas. E são diversas coisas que o Espírito Santo vai condenar. Ele vai condenar dentro de nós, ele vai falar, olha, isso aí é fornicação espiritual.
Isso aí eu não me agrada. Você faz parte da noiva de Cristo, né? E nós mesmos vamos sentir se aquilo é algo que agrada a Deus ou não, né? É só a gente parar mesmo e dizer, não, será que o Espírito Santo está se agradando disso? Será que isso aqui é errado ou não? Ele vai mostrar, ele vai colocar em seu olha, é fornicação espiritual. É idolatria. É idolatria. É um ídolo, é um outro tipo de ídolo. É o ídolo que é a bola, né? É o ídolo time, é o ídolo clube, é o ídolo. É idolatria. Não é proibido a pessoa jogar bola, não é proibido a pessoa assistir um jogo de futebol, não é proibido a pessoa gostar de futebol, né? Agora, tem nível aí que já é idolatria, né? Chora por causa do time que perdeu, é capaz de brigar, se o outro falou, é pior que falar da mãe dele, né? Então, isso aí é idolatria, pura idolatria, né? Ele não se agrada disso, né? É um tipo de idolatria, né? Idolatria moderna. Então, Deus não se agrada a Deus, né? Quem é assim, tem que mudar, tem que colocar na cabeça que não está agradando a Deus, porque é idólatra. É idólatra de futebol, né? Assim como outras coisas mais na vida, a pessoa tem que ter cuidado. Por exemplo, nasce um filho lá, a pessoa tem idólatra aqui no futebol, que compra um macacãozinho para o filho, uma marca do time lá, para o time do time. Então, meu Deus, está forçando a criança também a entrar naquela idolatria. Então não é idolatria, é pura idolatria, Deus não se agrada. Os Nicolaítas, em Apocalipse 2,6, os Nicolaítas da igreja de Éfeso foram condenados. Agora em Pérgamo já existia um sistema de doutrina, da doutrina dos Nicolaítas, né? O Nicolaísmo era ilustrado pelo espírito de disputa entre os discípulos, com o fim de evidenciar quem dentre eles seria o maior. Pelo que o comentarista aqui explica, pelo estudo que ele fez, seria isso aí, né? O nicolaísmo. Divisão, disputa, grupo dentro da igreja, um querendo ser maior que o outro, aquilo que talvez tenha começado lá entre os discípulos, né? Ali na mão de Tiago e o João, dizendo, olha, deixa meus filhos aí sentar um na direita ou na esquerda, né? Pedindo que eles fossem os maiores dos discípulos, ou eles disputando lá, para ver quem seria o maior entre eles e tal. Então, pelo que o comentarista disse, é isso aí. Espírito de disputa entre os discípulos, para ver quem se evidenciaria, quem seria entre eles o maior, né? E existia na igreja de Éfeso, e foi colocado como, era praticamente uma doutrina, um sistema de doutrina entre os de Pérgamo, né? Da igreja de Pérgamo. E Jesus condenou isso aí, ele tinha que extinguir, acabar com isso dentro da igreja. E a gente vê que existe isso hoje também. O nicolaísmo, se é esse tipo de coisa mesmo, existe nas igrejas hoje, as pessoas disputando também, né? Disputando quem é o fulano, quem é que vai alcançar lá ser o presbítero, ser o pastor, substituir o pastor que sai daqui a 2 anos, né? Como tem muito sistema de muitas igrejas que é assim, então já estou vendo aí, tá fazendo 2 anos e eu estou lutando aí, batalhando para ser o próximo, né? Eu vou passar na frente do outro aí, e a pessoa fica pensando assim, que oposição leva a alguma coisa, né? E não é. Bem-aventurado é aquele que Deus levanta, que Deus honra, que Deus usa, né? Esse aí que deve se alegrar sim com isso. Mas nunca ficar com aquele negócio, eu quero ser, eu quero passar o outro, eu quero alcançar a posição eu quero alcançar o pastor da igreja, né? Se Deus prometeu para a pessoa, tudo bem. Mas se Deus não está falando nada, a pessoa está ali trabalhando por trás para tentar alcançar aquilo, Deus não se agrada disso, não, né? Porque quem é um obreiro, quem é uma pessoa que tem posição diante de Deus, Jesus me ensinou que é aquele que serve, aquele que trabalha, aquele que faz sem muitas vezes ser nada, mas ele faz. Aí Deus vai automaticamente, né? E Deus mesmo exalta aquela pessoa, Deus mesmo honra aquela pessoa e Deus mesmo chama para o ministério, independentemente de quem queira ou não, de quem trabalhe contra ou não. Deus ele levantou, acabou, né? Mas realmente existe muitos levantados por homem. Existe muita gente levantada pelo homem, com simpatia,
Existe muita gente levantada mesmo ali pela vontade do homem, né? Por causa desse tipo de trabalhar para ser levantado, né? Por ser mais achegado ali do pastor, alguma coisa assim. Existe isso também. Eu já vi muita gente assim, levantada pelo homem, não levantada por Deus, seja no que for. Diferença entre doutrina e costume. Os bons costumes são regras que conhecemos e, ao praticá-las, podemos viver melhor como cristãos. Paulo observou que as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Porém, todo costume, mesmo sendo muito bom, não tem a relevância e a aplicação de uma doutrina. As doutrinas são baseadas num conjunto de princípios bíblicos estabelecidos por Deus exclusivamente em sua palavra, né? Então, o conjunto de regras, aqui eu escrevi aqui, assim, o conjunto de regras de costumes particulares da igreja, da denominação, não poderiam ser chamados de doutrina, porque doutrinas são os princípios bíblicos que valem para todas as denominações, né? Então, a doutrina verdadeira é a doutrina que vem do princípio bíblico da palavra de Deus. E essa doutrina, baseada nesse princípio, serve para qualquer denominação. E aí as denominações fazem o que? A nossa doutrina é assim. Não é doutrina, é regras e costumes. Na verdade, assim deveria ser chamado, né? Não, as nossas regras aqui, os nossos costumes, segundo a nossa denominação, é o cabelo, é a saia, é a roupa, não sei o quê, é a maquiagem, não sei o quê, é a língua grande, é a língua pequena. Né? Então, isso seria regras e costumes, não doutrina. Porque doutrina é aquilo que vem, são os princípios bíblicos da palavra de Deus, que servem para qualquer denominação, no Brasil, no Japão, na China, qualquer lugar, né? Deveria ser dessa forma aqui. Aí as pessoas confundem, né? E fazem a sua própria doutrina. E muitas vezes a doutrina da igreja, ela muitas vezes até supera, está acima da doutrina da palavra de Deus, é como os fariseus faziam. Os costumes, as tradições dele, muitas vezes eles consideravam aquele negócio de lavar a mão, até na altura do cotovelo, não sei quantos minutos para lavar na mão, aí lavava e tal, lavava os pés, e não podia comer de tal forma, não podia comer em tal lugar, aquele um monte de regra, né? Eles colocavam, às vezes, acima da própria doutrina da palavra de Deus, o que Jesus condenava. A gente vai ver sempre Jesus dizendo: olha, vocês são hipócritas, porque vocês fazem assim, mas a palavra de Deus diz assim. E a palavra de Deus é que é a doutrina, e vocês colocam os costumes de vocês acima da doutrina, né? E muita igreja tem feito isso hoje também. E acaba criando até um sistema de opressão. A pessoa vem para ser livre e acaba vindo para dentro da igreja e vive oprimida, debaixo do sistema de doutrina de homem, né? Então, com que a gente tem que ter cuidado, porque o que vale, na verdade, é a doutrina da palavra de Deus, né? Baseada nos princípios da palavra e que serve para essa igreja, serve para outra, para outra e para outra, né? Então, quando nós quisermos nos referir ao sistema da igreja diferenciado, o que nós devemos falar é que o costume, a regra, que a igreja pode estabelecer, não tem problema, ela vai até usar algumas bases da Bíblia, né? E dizer: olha, essa regra, esse costume está baseado nessa parte da Escritura. Mas é uma regra e um costume nosso, da nossa igreja, da nossa denominação, o que não tem problema também. Portanto, que não vá contra a doutrina da palavra de Deus e nem seja nada que vá oprimir as pessoas. Porque a gente vem para a igreja para ser livre, para ser liberto, né? Não para viver debaixo de um monte de regra e costume que vai fazer a gente viver oprimido de novo. Amém? Então, não se coloque debaixo de julgo de homem. Não se coloque debaixo de julgo, de costume e de regra da igreja, que são mais falados, mais tratados, mais cuidados do que a própria doutrina da palavra de Deus, né? Porque aí vira farisaísmo de novo. Vira saduceu, você vai ser um saduceu. Você vai ser um fariseu, menos um cristão. O seguidor da doutrina da palavra de Deus. Amém? Como é? Tem. A doutrina da Bíblia, né? É o que nós temos. Qual é a sua visão? Alguém perguntava para você: qual a visão da sua igreja? A visão do reino, né? Do reino de Deus. Qual a doutrina da sua igreja? A palavra de Deus.
Porque doutrina é o conjunto de princípios que a palavra de Deus nos ensina, que vai para uma igreja, vai para a sua, vai para qualquer uma. Agora, se você me perguntar quais são os costumes das regras da minha igreja, aí sim. Aí você vai lá e você vai ver que nós temos os nossos costumes e as nossas regras. Né? Nós temos o nosso costume, a forma do nosso culto, o costume de. Nós temos o costume de comer junto, né? Que também faz parte da doutrina da palavra de Deus, mas que muita igreja não segue. Né? Mas é um costume nosso, é uma forma que nós criamos aqui de um sábado depois do culto, é o momento que nós comemos juntos. Né? Nós temos a nossa regra da manutenção da igreja, nós temos a nossa regra para os diáconos, temos a nossa regra para o grupo de louvor, para quem quiser entrar no grupo de louvor, tem as regras lá, determinações que a pessoa tem que se encaixar dentro delas, né? Na medida do possível, também não é uma coisa assim que a gente coloca ali, arrisca, né? Tem as regras do grupo de intercessão, são regras básicas, mas não são mandamentos também. Tem coisas que pode ter exceção, né? Segundo a condição da pessoa também. Né? Então, são regras, não são leis, né? Não são assim, não estão acima da palavra de Deus. Né? Então, regra existe, costume também. Nós temos os nossos. Para isso essa diferenciação de denominação para denominação. Né? Mas são costumes, são regras que são estabelecidas pela igreja e que a igreja pode estabelecer, contanto que não fira a doutrina da palavra de Deus. Né? Então, é isso que a gente precisa entender melhor. E que as igrejas precisam entender melhor para não ficarem, muitas e muitas vezes, igual eu já vi, colocando lá o costume, a regra, acima da doutrina. Né? Tem igreja que tira 2 vezes a oferta, 3 vezes. Isso aí é doutrina ou regra? Costume, regra deles, né? A forma deles fazer. Aí não cabe a gente condenar se é certo ou errado. Não, se eles se submetem a isso, é porque eles estão querendo. Então, quem está lá dentro submetendo a isso, é quem aceita. Né? Se aceitou submeter aquela regra que é costume da igreja. Aí, se ficar lá dentro, murmurando, reclamando porque é daquele jeito, já está errado. Né? É melhor que ele saia de lá e vá para a igreja, só tira a oferta uma vez e um dia. Então, já é regra da igreja. Por exemplo, se a igreja já diz assim, não, nós queremos atrair mais membros, então nós vamos dizer aqui que o nosso dízimo, já que tem 1.000, 2.000 pessoas, é o suficiente, né? Vamos colocar o dízimo a 5%. Aí já não é certo, por quê? Se ele quiser colocar aquilo como regra, ele já está ferindo a doutrina, né? Que seria o dízimo 10%. Ele não pode mexer nisso aí, porque já é uma doutrina da palavra de Deus. Ele não pode estabelecer que lá a regra vai ser, que o costume deles vai ser o dízimo de 7%, de 9%, de 8%, de 12%, de 15%, de 30%, né? Porque já vai contra a doutrina. Né? Então é nesse sentido aí. Mudar coisas que estão dentro da doutrina. Né? Dizer, não, a doutrina fala assim, mas para aliviar um pouco para as pessoas, vamos fazer dessa forma aqui e ter esse costume. Né? Aí já fere a doutrina da palavra de Deus. Né? Então toda regra e costume que a igreja quiser impor, que fira a doutrina da palavra de Deus, já é errado. Né? Agora, se é uma regra e costume baseado na palavra de Deus, já não é errado, não prejudica, não oprime, não subjuga as pessoas, não traz fardo sobre as pessoas, então não tem problema. Né? Não tem problema, não prejudica. Né? É uma coisa, uma forma particular daquela igreja trabalhar para Jesus. Né? Igual nós temos aqui a nossa. A outra já é diferente, se você for na outra é diferente. Cada igreja que você for, até mesmo, dentro até da mesma denominação, tem diferença. Né? Mas porque a regra, o costume, não é lei. Né? Então, cada pessoa tem a sua forma, a sua maneira. Eu acho muito feio esse negócio de, por exemplo, a igreja que tem o costume de os pastores falarem tudo igual. Né? Assim é na Universal, assim é na igreja do Palharim, né? Assim é na igreja de Deus e Amor. Muitas vezes você vai ver que eles, até o jeito de orar é igual. Oh, Senhor! Né? Aquele jeito ali, eles querem seguir igualzinho aquele líder, eles vão tentando fazer igual. Mas não, cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa prega de um jeito, cada obreiro tem a sua forma, a sua maneira. Se ele tira algum proveito do outro líder dele, né? Amém. Mas ele querer se imitar, né? Ser igualzinho, até na forma de falar, no jeito de agir, já é falsidade. Né? Já é falsidade. É igual, por exemplo, na igreja do pastor Palharim. A igreja até que, assim, no geral, não é uma igreja ruim. Né? É uma igreja ainda que
né? Deus abençoe que não sai da linha. Mas ainda não é uma igreja tão ruim. Ainda dá para você congregar lá, é só não fazer certas coisas. Mas assim, isso eu acho muito feio. Os pastores lá entram no programa, saem do programa, entra outro. Você não sabe se mudou de pastor, porque todo mundo fala igual. O jeito que ele imitar o pastor bailarino, né? E já é uma coisa ridícula, é até ridículo, né? A pessoa querendo falar igual o outro lá e nunca vai conseguir. Na Universal, eles todos falam igual o Bispo Macedo, né? É uma coisa ridícula, né? Já é mecânica, né? Uma coisa assim que você vê que é uma imitação falsa, né? É uma coisa que não é verdadeira. A pessoa não é aquilo ali. Na igreja do R.R. Soares, todo mundo quer tentar falar igual o homem fala. E fica uma coisa ridícula, na verdade, né? Porque a pessoa não é aquilo ali, no normal dela, né? Então ela fica tentando fazer igual, até a voz, igual o homem, né? Até o jeito de falar, o jeito de pregar. Não precisa disso, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada um é um, né? Você tem que ser naturalmente o que você é. Pastor, na pessoa e ela vai falando que o limite é errado. Você precisa cumprir, a menos que tenha cabeça. E ela tem que falar, porque ela não usou esse espelho, ela usa de Paulo. O Paulo é que as mulheres têm Costume. E eu falei, vai cair. Não é doutrina. Por esse marido da Bíblia, não está falando que você é obrigada a usar o véu, né? Porque naquele tempo, não é como se deles usar esse véu, porque ele está doente também, né? Você vai estudar. Porque o costume falava que se a mulher ela usasse o véu, ela poderia ser confundida com uma prostituta, né? Porque as prostitutas que tinha, é como se fosse uma mulher hoje que é casada, que é uma mulher decente, andando indecentemente. Então alguém olha e fala assim, você quer fazer um programa? Igual já teve casa aqui na cidade mesmo, japonês parar perto de estrangeiras aí e dizer, moça, quanto é que você cobra pelo programa? Porque ela estava tão decente que ele achou que era uma mulher do programa. Né? Ele faz tempos estudos assim também, e usar o seu véu da certa também, e também sol também, né? É uma proteção também, né? Porque realmente as mulheres não tiram com dois funcionários, essas coisas, né? E é uma proteção que as seus cabelos, né? Muito longos, né? Então, por isso, e ela também tem mais que a gente, porque o próprio Paulo diz que a gente até lembrei que eu falei assim, mas se ele também, como é que ele não era dele, né? Ele estava falando, né? Que era melhor ele falando, mas não era uma coisa que era cumprida, né? Às vezes falou, que não conhecia assim. Era costume, né? Era costume do povo, costume da época, né? Então, assim, tem muita coisa na Bíblia que a gente olha pelo lado espiritual, né? A mulher ser decente, a mulher não ser vulgar, a mulher tomar cuidado para não ser confundida com, né? Mulher igual essa mulher que era casada tinha 3 filhos e foi confundida com uma prostituta, né? Então ela tem que, nesse caso aí do véu, outras partes da Bíblia, você vai tirar para esse sentido aí. A mulher tem que ter cuidado, ela tem que, né, velar de si mesma, ainda mais aquela que é casada, ela tem que ter, né, um respeito e tal, se dar um respeito, né? Então leva por esse lado aí. Digo. No caso de 2 igrejas, pelo menos, por exemplo, a nossa aqui na Comadre. Aí é determinado um pastor para cuidar lá. Cada pastor tem o seu jeito de ser. Mas e as regras são obrigatórias, têm que ser iguais? O costume, a regra vai ser, por exemplo, vai ter os grupos, né? Igual aqui, o culto, a forma do culto, a intercessão, o louvor, fazer evangelismo, né? Vai ter todo o costume da igreja, a forma da igreja trabalhar. Mas a pessoa, ela vai conduzir a igreja conforme o Espírito Santo for direcionando ela, né? Só que ela é submissa, ela ainda tem uma pessoa acima, ela é submissa àquele outro. Como, por exemplo, o pastor Alex hoje, por mais que a igreja está mudando aos pouquinhos, já é um caso diferente, né? Não foi a igreja que nós abrimos lá, a gente está assumindo a igreja. Então, é mais difícil até. Né? Mas mesmo assim, hoje tudo que ele vai fazer, ele pastor, como é que vai fazer? Como é que vai ser? Né? No sábado você quer que eu mude? Como é que você quer que eu faça no sábado? Né? Então, porque ele ainda está dirigindo o outro sábado lá. Então, hoje ele dá satisfação do que ele está fazendo e ele pergunta sobre o que ele quer fazer. Né? E aí a gente tem entrado de acordo para
para continuar lá fazendo o trabalho dele e a gente introduzindo o nosso aos poucos, né? Como é uma mudança de igreja, a gente já tem que ter uma forma de trabalhar para nos contar as pessoas também e aos poucos introduzindo e colocando a forma da igreja trabalhar lá, avisando a forma, o costume da igreja, né? Então, mas cada pastor tem sim, de certa forma tem a sua liberdade de trabalhar, né? Tem sim também toda hora, pastor, porque eu vou pregar essa palavra aqui e eu posso pregar sobre isso, né? Já é uma coisa particular da pessoa, ela tem que orar e Deus vai dar a palavra para ela. Isso aí, não só na igreja, né? Toda área, escola. Eu já imaginou, o irmão tem lá um funcionário, dois, toda hora o camarada está lá, ele não vai nem conseguir trabalhar, mas ele vai fazer o serviço, né? Se ele não puder confiar que aquela pessoa vai dizer, ó, faz isso aqui, e aquela pessoa vai ficar na liderança daquilo ali, e vai fazer da melhor maneira possível, talvez até erre, né? Talvez até faça alguma coisa que não fosse, mas pelo menos ele teve iniciativa. Não está lá toda hora, irmão, é porque aí toda hora o irmão vai tentar trabalhar um pouquinho, aí ele liga de novo o funcionário, né? Liga de novo, toda hora ligando, aí não tem sentido, né? Porque a pessoa não tem atitude, ela não sabe fazer. E ele deu aquela liberdade para ela trabalhar. E olha, assim, já deu uma dica e deixou ali na mão dela, né? E ela tem que desenvolver. Por mais que até erre alguma coisa, né? Mas aí vai acertando, ela vai se encaixando, mas ela tem atitude, né? Então nós temos que ter isso, atitude também, em relação às coisas que nós fazemos para Deus. Uma ação de cabeça. Diferença entre doutrina e costume, né? Já foi. 1 Coríntios 15, 33. Aí diz aqui: porém, todo costume, mesmo sendo muito bom, não tem a relevância e aplicação de uma doutrina. As doutrinas são baseadas num conjunto de princípios bíblicos, estabelecidos por Deus exclusivamente em Sua palavra, né? Então, lembra sempre disso. Costume e regra é algo que a denominação ela pode colocar, contanto que não passe por cima da palavra de Deus, né? E doutrina, isso aí já é um conjunto de princípio bíblico que serve para todas as denominações evangélicas, né? Isso aí tem que ser uma coisa, a base tem que ser a mesma. Aí Deus permite que cada um desenvolva o seu trabalho. O costume pode ser passageiro, a doutrina permanece firme. Paulo defendeu o costume do uso do véu para cobrir a cabeça das mulheres. Mas ele mesmo teve a coragem de afirmar que isso era o costume, não a doutrina. Na verdade, nesse versículo aqui, o comentarista se enganou. Ele não está afirmando que isso é costume. Mas nós vemos dentro de todo o capítulo que é costume, né? Ele vai dizendo ali para as pessoas terem cautela, para não escandalizar os outros. É uma coisa que a gente vem ensinando nas cartas dele também. Que a gente já não é sujeito a certas coisas, mas por causa de não escandalizar aqueles que ainda acreditam naquilo, né? O caso de comer carne de porco, comer carne que eles não comiam, para não escandalizar a pessoa não fizesse. Né? Ela na liberdade de Cristo, ela podia fazer, mas para não escandalizar aquele que era mais fraco, ela não fizesse, né? Na presença daquele que fosse mais fraco. E acreditava ainda que aquilo prejudicava de alguma maneira. Né? Então, é um costume, na verdade. O costume muda, a doutrina permanece inalterável. Os costumes mudam de igreja para igreja. E até na mesma denominação. E mais ainda, se compararmos cidades, estados, países diferentes, e mais ainda se considerarmos cidades e estados diferentes. A gente vê que é totalmente, né? Às vezes, lá no Brasil mesmo, aqui no Japão, a gente vê que tem um país pequeno, então eles preservam assim, uma cultura mais geral. Aí no Brasil você vê isso hoje. Você sai de Brasília, você anda 3 horas, você está no Goiás, já é outra forma de falar, é outra comida, é outra culinária. Você vai para Minas Gerais, já é outra forma também de falar, é outra cultura, é outra sugoi, né? Isso com 3, 4 horas de viagem que você faz. Quanto mais longe você vai, parece que você não está no Brasil mais, né? Quando você vai para o Nordeste, você parece que está no outro país, sugoi. E a gente vai pegando os hábitos. Os costumes estão geralmente arraigados à cultura de um povo. Uma doutrina não pode ser diferenciada para diferentes culturas. Ela tem o mesmo peso para todos os crentes em todos os lugares. Né? Então, por exemplo, o que é pecado, segundo a palavra de Deus no Brasil, também é no Japão, na China, na Índia. Né? Agora, se é costume da pessoa, alguma prática que a doutrina na palavra de Deus condena e reprova, o costume vai ter que ser abandonado para se seguir a doutrina da palavra de Deus. Né? Então, por exemplo, na China, na Índia,
nesses países todos aí, se o Evangelho entra lá e tem costumes que são contrários à doutrina da palavra de Deus, eles vão ter que aprender isso. E se eles quiserem seguir a doutrina da palavra de Deus, eles vão ter que abandonar. Né? Vai ter que abandonar. Por exemplo, na vida do pecador, fumar, beber, ter uma outra mulher, né? É um costume que para eles é normal, é natural. Né? Mas quando ele vem para o Evangelho, ele vai ver que a doutrina da palavra de Deus condena essas coisas. Né? Então, se ele quer seguir a doutrina da palavra de Deus, ele vai ter que, uma hora ou outra, pedindo ajuda a Deus, pedindo força, orando, se esforçando, ele vai ter que abandonar. Se ele quer ser um verdadeiro cristão. Desses países que o homem tem mais mulher, 5, 6, 5, 6, se ele torna cristão, o que ele vai fazer? Se ele é casado com uma pergunta, tudo certo. É complicado. Né? Acho que é complicado. Não tem como desfazer mais. Mas aí. Só não pode casar com ele. Misericórdia, né? Porque já tem as mulheres, tem os filhos, né? É complicado desfazer. Né? Se o homem desse vem pra cá, se o homem desse se converte aqui, como é que ele chega num caso desse? O homem vai chegar com muita mulher. Agora, depois que se converter, ele não pode querer mais seguir essa prática. Né? Se ele se converter, agora ele não tem mais como seguir essa prática. E já vi também testemunho de gente que sabia, era muito do outro marido, quase casado, a funcionária estava contando, que acho que era uns 20 e poucos anos já que ela vivia com um cara lá, né? Aí depois que ela aceitou Jesus, ela pegou e mandou ele embora. Falou assim: olha, eu aceitei Jesus, não acredito que é certo, e mandou para embora. Aproveitou a oportunidade. Aproveitou a oportunidade. É igual os irmãos que chegou e já estava vivendo demasiado há muitos anos. Ficou pensando muito, né? Se casava não. Não, mas aí no caso, aí ele vai estar casado com qualquer uma, mas também vai ter filho. Não, nesse caso aí eu acho que não tem como. Né? Difícil, tem família. É a particularidade de cada caso já, né? Eu sei que assim, já tem filho, tem aquelas mulheres que vivem lá, sei lá, e ele não poderia casar com outras, né? É complicado. Hã? Não sei, mas é complicado. Não dá para ajudar isso aí. Aí tem que fazer um concílio, né, para poder determinar, porque com qual que ele ia ficar? Se no caso ele tivesse 3, né? E qual que ele ia ficar? Ele, como mais esperto, sei lá, ele queria ficar com futebol. Né? Não sei. É complicado, né? Não saberia se dar uma resposta. Né? E se ele fosse abandonar, ele ia estar, igual o irmão falou, né? Se ele fosse abandonar, ele ia estar dando divórcio também, para 2, né? Se ele tinha 3. E já é errado também, né? Então é assim. A Bíblia diz: Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas diz agora que todos se arrependem, né? Ou seja, a partir de agora para frente. Ele está arrependido, mas ele está ficando com ele. Mas isso foi antes de ele conhecer a verdade, né? Foi ele conhecer o Evangelho. Já é um caso assim, difícil. Eu peguei uma dor no hospital mesmo, eu uma só já dá trabalho, imagina, 3, 5, doido. O marido só ia dar trabalho dele, Por né? isso que ele se suicida. Mulher não se suicida porque é valente, né? Não aguenta filho. A outra é fraca, acaba assim. Dividindo o fato que é o 2.3. O costume é estabelecido por homens, a doutrina é estabelecida por Deus. Então veja a diferença entre costume e doutrina. Ao serem idealizados por homens, os costumes podem funcionar no sentido de perpetuar a vontade humana e sujeitar os demais a um domínio, o qual sabemos é passageiro. Deu o que Paulo fala em alguém abre em Colossenses 2, versículo 8 e versículo 23. Colossenses 2, versículo 8 e 23. Tenha cuidado para que ninguém os escravize e a filosofia vãs e enganosas. Você fundamenta nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. 23. Essas ervas têm de fato aparência de sabedoria, com a sua defesa e a alieosidade
falsa humildade, seriedade com o todo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, o costume do homem, ele não tem força, não tem condição de continuar. Aí ele passa, ele acaba, ele é substituído por outro costume. Agora, a palavra de Deus, não, a palavra de Deus é uma permanência, né? Os perigos das falsas doutrinas. Quando se trata de doutrina falsa, temos que ser inflexíveis e repudiá-las. Não podemos aceitar, por exemplo, a doutrina de que a igreja, na graça, não precisa mais de batismo nas águas nem de jejum. Aprendemos que o batismo é uma ordenança de Jesus e que o jejum é uma prática que foi usada pelo Mestre e recomendada no Novo Testamento, né? Então, existem também, além dos costumes que são válidos, né, das regras que a igreja pode estabelecer, né, contanto que não fira a doutrina da palavra de Deus, existe a falsa doutrina, né, que já é algo assim que tem que ser repudiado. Não podemos admitir de forma nenhuma, já não é válida, né? Então, existem essas falsas doutrinas aí que vão contra a doutrina verdadeira, né? Como, por exemplo, essas aí. Já não precisa congregar, não precisa de batismo, não precisa de jejum, não precisa de mais nada, né? Porque tudo já foi feito em Cristo, né? Eles dizem. Mas é falsa doutrina, né? É uma falsa doutrina que a própria Bíblia tem como repudiar. Tem como você usar a Bíblia para dizer, olha, essa é falsa doutrina porque a verdadeira é essa aqui, ó. Aí você vai podendo demonstrar dentro da Bíblia que aquilo é uma falsa doutrina. São comparadas a ventos que sopram sem direção. O apóstolo Paulo alerta para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Vento de doutrina aqui seria a palavra distorcida, né? É a palavra retorcida, distorcida, mutilada, né? Então nós temos que ter cuidado, porque existem muitas falsas doutrinas que têm uma aparência da doutrina verdadeira, né? Porque a falsa doutrina, eles não vão chegar assim de cara dizendo, olha, já, né, é igual o diabo, ele não vai chegar dentro com uma mentira, ele vai chegar com uma sutileza ali, distorcendo a verdade. Então, a falsa doutrina ela também não é assim. Ela vem com aparência de verdade, de doutrina verdadeira. Aí eles vão ali com sabedoria, né? Sabedoria para o mal, vão ali distorcendo ela devagarinho, vão introduzindo alguma coisa, e ele vai distorcendo completamente a doutrina verdadeira, trazendo a doutrina falsa, né? Então é sutil também, uma coisa assim que a gente tem que ter cuidado, porque a gente olha e fala, sugou isso aí, né? Isso aí podia trazer até para a nossa igreja e tal. E a pessoa ele acha que é a novidade que vai impactar a igreja, que vai fazer a igreja crescer e tal. E muitas vezes é uma tremenda não falsa doutrina, mas com roupa de doutrina verdadeira, né? Nós temos que ter muito cuidado com isso aí. Certos movimentos, certos poderes do Espírito Santo, né, onde a pessoa faz sinais e maravilhas, nós temos que ter cuidado. Porque muitas vezes aqueles sinais e maravilhas são sinais verdadeiros, mas não vêm de Deus, né? Aquele mover ali é um espírito que está movendo realmente, mas não é o Espírito Santo. Então nós temos que ter muito cuidado, muita cautela, né? Para não ser confundidos. Acontece no Brasil, vão para um certo lugar, ninguém conversa com ninguém, vai conversar com ninguém, fica isolado aqui, várias semanas sem ninguém falar com ninguém. Pois é doutrina falsa. Uma aparência de doutrina verdadeira, uma aparência de verdade, uma aparência de buscar Deus, né? Na verdade é uma falsificação. E as pessoas se submetem a isso. Acaba ficando louco, né? Acaba ficando doido, tem que parar no hospital com uma injeção. Está louco, né? Porque se deixa levar por certas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz: busca o conhecimento da palavra. A gente vê que tudo aqui está levando a isso, né? A distorção, a confusão entre costume e doutrina, né? A falsa doutrina, tudo leva ao quê? Aprender a palavra, firma sua vida na palavra de Deus, né? O povo se perde porque não conhece a palavra. Então, busca conhecimento, né? E
E não só assim a leitura, mas o estudo mesmo, para você entender os princípios, as doutrinas da palavra de Deus. Pegar uma coisa, juntar com a outra, dizer, não, isso aí está errado porque isso, mais isso e mais isso, está dizendo que não pode isso. Né? Então, deve ser aplicado mesmo assim a estudar, a aprender as doutrinas mesmo da palavra de Deus, não só a leitura da Bíblia em si, né? Mas poder marcar, estudar e dizer, não, isso é realmente assim, porque está dentro da palavra de Deus. Né? Então, você não vai ser enganado. Né? Ninguém vai trazer costume como doutrina para você e ninguém vai tentar enfiar na sua garganta abaixo aí uma falsa doutrina com a aparência de doutrina, né? Porque você vai ter a palavra de Deus. Moisés convocou o povo a receber e a seguir a doutrina e os caminhos de Deus, do Deus da verdade. Né? 3.2 fazem o crente se desviar da verdade e apostatar da fé. A doutrina falsa. Né? A doutrina que não é sã faz com que os homens se desviem da verdade e pratiquem os maiores erros, passando a ser réu da lei de Deus e também da lei dos homens para a sua condenação. Então a pessoa apostada da fé ainda vai dar conta daquilo ali diante de Deus e dos homens muitas vezes. Né? Porque leva as pessoas a fazerem coisas erradas. Podem ser fraudulentas. Há doutrinas que são idealizadas para servirem de uma espécie de atrativo, a fim de se obter algum resultado financeiro. Isso se assemelha mais a uma operação mercantilista, a fim de angariar recursos mais facilmente, sem qualquer fundamento na palavra de Deus. De graça recebeste, de graça dai. Ela tem sua origem no próprio diabo. Se uma doutrina falsa sustenta algo que Deus não determinou, ela é mentirosa e não provém de qualquer verdade. Trata-se de ensinamentos mentirosos. Ora, sabemos que o pai da mentira é o diabo. Logo, as falsas doutrinas têm fundo essencialmente demoníaco. Né? Tem outras falsas religiões, religiões que professam até o nome de Cristo, né? E eles estão criando muitas e muitas doutrinas falsas que levam as pessoas à condenação. E são inspiradas por demônios que aparecem em forma de anjo, vai lá e dá umas tábuas, sei lá, de dourada para o camarada criar lá o comunismo. Né? O outro aparece aí para o fundador dos Testemunhos de Jeová e diz, não, olha, as igrejas que você passou aí, nenhuma delas está na verdade. Eu vou te revelar a verdade. Né? Anjos aparecendo para fundadores de seitas religiosas aí, seitas cristãs, dizendo, não, está tudo errado, eu vou te mostrar a verdade, você vai guiar o povo nisso aqui, né? E levando o povo só à perdição e à condenação, porque são doutrinas de demônios. Essa semana eu estava vendo na Ana Maria Braga um camarada lá que disse que tem contato direto com a Virgem Maria, né? Desde criança, ele vê a Virgem Maria, ele vê os anjos, ele vê, e ele falando lá como é que era, e como ela era e tal, e a mulher lá encantada, né, com aquilo. E a gente olha assim e fala, meu Deus, como é que pode, né? Tudo falso, tudo errado, tudo engano. E se fosse ver mesmo o que está por trás daquilo ali, ele vê um tremendo um baita do demônio, né? Por trás daquela imagem bonita, lá daquela mulher e tal, daqueles anjos que ele vê. Isso desde criancinha, porque não via só esse demônio, também via outras coisas mais. Né? Palavra de Deus, nada, base nenhuma. Né? E uma aparência de piedade assim que você fica encantado, às vezes, se você não conhecer a Bíblia. Você acaba seguindo aquilo também, porque é igual como eu falou aqui, nós vemos, tem aparência de piedade. Né? É igual muita gente também que vem trazendo falsa doutrina na igreja, uma pessoa amada, uma pessoa que a aparência de piedade dela ali, você até fala assim, e meu pastor aí, ó, tá com nada, esse é o camarada mesmo. Esse aí prega, esse aí ensina. Né? Guarda aquela aparência de piedade, de ser um praticante das coisas de Deus, de ser uma pessoa humilde, né? Boazinha e tal, e às vezes é um tremendo novo, uma falsa doutrina, tentando passar por uma doutrina verdadeira. Então, toma muito cuidado com isso. A Bíblia, espada afiada contra heresias. A ação mais eficaz para identificar e rejeitar uma doutrina falsa é confrontá-la com a palavra de Deus. Analisando o contexto, uma doutrina espúria ou falsificada não se autossustenta
ao ser analisada à luz do contexto bíblico. Às vezes o contexto está no mesmo capítulo, outras vezes em outros, ou em livros diferentes ou relacionados entre o Novo e o Antigo Testamento. Então, o contexto de uma doutrina, às vezes, ela está dentro da Bíblia inteira, né? Não está logo ali, antes ou depois, está dentro de um outro livro, está no Velho Testamento, está no Novo Testamento, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Eu já vi muitos pregadores bons, inclusive o próprio pastor Silas, né? Eu falei, meu Deus, como é que pode um nome desse que sabe tanto, que conhece tanto, ensinando uma coisa errada, né? E para você ver que ninguém fala, né? Outro dia mesmo ele falava sobre ofertas e dízimo, e usando uma parte da Bíblia que fala sobre doação, sobre tentando defender ali, e dizendo, olha, ninguém pode me rebater aqui não, porque eu vou mostrar, vou provar e tal. Mas ele foi muito infeliz, porque depois de um monte de gente rebatendo, dizendo que você está completamente equivocado. Você está usando aí para basear uma parte que fala sobre doações, não está falando nem sobre oferta para a igreja, né? Está falando sobre doação para os irmãos pobres. E outra vez ele falando sobre, o pastor Silas também, falando sobre a festa que teve no inferno devido à morte de Cristo, né? E aí Jesus vai lá, ensina uma festa lá no inferno e tal, os demônios estavam felizes porque ele tinha morrido, mas eu percebo que ele ressuscita. Tem até uma mensagem dele muito antiga, que ele prega sobre a crucificação e como aconteceu, assim, totalmente fora também da Bíblia, né? Fora do que a Bíblia mostra realmente o que foi, o diabo qual foi o inferno, ou seja, os demônios ficavam desesperados, porque eles tentaram até o final impedir que Jesus morresse no Calvário. Eles sabiam que quando ele espinou ali, a derrota dele estava decretada, né? A Bíblia diz que ele pisou na cabeça da serpente, foi ali que ele tomou a chave da morte do inferno, né? Foi ali que ele venceu a Satanás e o demônio. Então a gente vê que até pessoas mesmo que têm assim, um grande conhecimento, acabam se falhando em algumas coisas, né? A gente mesmo prega aqui, às vezes a gente acaba falhando em alguma coisa, errando, porque não conhece tudo, não sabe tudo. Mas assim, o pior de tudo é aquele que traz heresia, sabe o que está fazendo, né? Está tentando manipular as pessoas através de um falso ensino e tirar proveito daquilo. Esse é o pior. Quem erra por falhar, né? Depois acaba reconhecendo, olha, eu falei assim, mas na verdade é assim, eu me equivoquei, eu errei. A pessoa tem que ter humildade para isso, quando erra sem prever aquilo ali. Examinando tudo que se fala à luz da palavra, a forma correta de interpretação da Bíblia também auxilia na identificação de doutrinas falsas. Sendo importante que, em primeiro lugar, o texto seja examinado e entendido pelo seu significado literal, e somente depois nas suas alegorias e simbolismos, nas formas alegórica e simbólica. Então, tem toda uma forma de você estudar a Bíblia e entender a Bíblia. A espada afiada. A igreja de Pérgamo foi confrontada por aquele que tem a espada aguda de dois fios. Da mesma forma que o anjo fez com Balaão, postando-se em seu caminho com a espada desembanhada, para impedir de caminhar com os príncipes de Moabe e amaldiçoar o povo de Deus, Balaão não se corrigiu e acabou morto com a espada, né? Então, por isso que Deus falou, Jesus falou, eu vou combater eles com a espada que está na minha boca, né? Mostrando a forma como Balaão acabou morrendo também, na base da espada, né? Assim também Deus ele cobrará de cada um que ensina falsamente. Conclusão, as doutrinas falsas são uma ameaça para qualquer igreja, prejudicando a saúde espiritual do crente e seu pleno desenvolvimento no corpo de Cristo. Por essa razão, devemos nos aprofundar nas Sagradas Escrituras, a fim de não errarmos e não aceitarmos qualquer vento de doutrina. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, que Deus nos abençoe, que os irmãos possam meditar mais sobre isso, pesquisar mais sobre isso, e ver como, principalmente no Novo Testamento, a Bíblia fala tanto em relação a isso, desde Jesus até o final da Apocalipse, né? E no Antigo Testamento falando sobre os falsos profetas, que são o símbolo dos falsos mestres de hoje, né? Do tempo do Novo Testamento e do nosso tempo também. Então, prestem bem atenção, né? A Bíblia diz, examinar tudo,
retende o que é bom. Né? Então, quando você for na internet, quando você for ouvir uma mensagem, quando você for ler um livro que se diz ser baseado na Bíblia, né? Tenha muito cuidado, tenha muita cautela e no final sempre fique com a palavra de Deus. Né? Sempre fique com a palavra de Deus. Cuidado com pregações, analise, examine, veja se está batendo com a palavra de Deus ou não. Né? Então tenha muito cuidado. Não deixe de ver. Né? A gente ainda aproveita muitas coisas. Inclusive disso, porque a gente identifica quem é falso ou não. Então, cuidado, né? Analise, mas sempre se baseie na palavra de Deus para não ser confundido, não ser enganado. Ou de repente até dizer, olha, o pastor lá falou uma coisa que o meu pastor falou e ele está errado. Sendo que muitas vezes não é o seu pastor, é o outro lado. Né? Então, toma muito cuidado com isso. Porque a fulana, a pastora, a bispa fulana lá, porque ela faz isso, ela fala isso. Então, eu não posso fazer também porque ela é uma mulher de Deus. Cuidado, porque talvez a mulher de Deus ela não tenha nada. Então, muita cautela, né? Vamos examinar tudo e reter o que é bom. E cancelar na nossa vida o que não é bom. Né? Ficar com o que seja bom, edificante e sempre com aquilo que condiz com a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Porque esse tempo é um tempo de engano, de espíritos enganadores, né? E nós temos que ter muito cuidado, porque senão a Bíblia diz que até os próprios escolhidos poderiam ser enganados, confundidos, né? Com essas coisas aí. Vamos ter muito cuidado. Faz um tempo que tinha uma relação na Paulo de Platão, e ela falava lá um filho que salvou, foi preso, né? E a mãe, ela não quis entregar o filho, né? Porque era da igreja, né? E ela concordava lá, assim, no público, né? Que não, né? Ela estava certa, porque era o filho dela, ela tinha que escolher o filho para ele não ser preso, né? E aí, na hora eu fiquei pensando, mas então não está errado, porque ela está mentindo, porque se a mãe sabe que o filho é ladrão, roubou, matou, e ela está escondendo o filho, como é que ela está ensinando isso daí? Pois é, está errado, né? Está errado. Porque contradiz a Bíblia, a palavra de Deus. Ela tinha que ser a primeira a entregar o filho dela para a justiça, mas ao mesmo tempo ficar do lado do filho, né? Aí ela ia lá entregar para a justiça e depois corria e ia atrás do advogado para defender o filho. Né? E mesmo assim, sem mentira. Mas dizendo, olha, você fez, agora você tem que pagar pelo que você fez, mas eu vou estar do seu lado. Né? Aí você está na cara, eu vou te visitar toda semana, mas você vai ter que pagar pelo que você fez. Né? O certo é isso. Né? Agora a mulher pastora, tudo mais ainda defendeu o erro da mãe, né? Então está apoiando o erro, está apoiando o pecado. Homossexual, né? Eu falei assim, você senta comigo, Rafael, você senta comigo, a gente vai na igreja de vocês, nós somos dedicados. Ela falou, não, você vai encontrar uma igreja que se adapta a você. Aí eu assim, você vê ela falando assim? De jeito nenhum. A igreja recebe bem, a igreja não trata mal ninguém, mas assim, a pessoa ir na igreja é uma coisa, a pessoa ser membro da igreja é outra, né? Aí não. A gente não pode tratar mal ninguém, a gente tem que tratar bem todo mundo. Só pode ser sapatão, pode ser homossexual, pode ser espírito, pode ser católico, pode ser idólatra, pode ser satanista, né? E eu vou olhar, eu vou ver uma pessoa normal, eu vou tratar ela como uma pessoa normal. Mas o meu espírito vai estar batalhando contra os espíritos que estão na vida dela, né? Agora, ser membro da igreja é outra coisa. Frequentar, ir lá, ser bem recebido, bem tratado é uma coisa. Agora, ser membro do corpo de Cristo, batizar, participar da ceia, né? Trabalhar dentro da igreja é outra coisa, já é outra história. Aí tem que entrar dentro da doutrina da palavra de Deus, senão não pode. Né? Não pode de jeito nenhum. Vamos lá, em Jesus. Senhor Deus, obrigado por esse estudo bíblico. Abençoa as nossas vidas, leve para os nossos lares, Senhor. E que a cada dia o Senhor nos ajude, meu Deus, a não ser enganados, a não ser confundidos, a não misturar, confundir as coisas, Pai, em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor. Tem sido difícil, há um peso, Senhor, sobre essa terra, um peso espiritual, as trevas, meu Deus, como nuvem densa, Senhor, sobre as pessoas, meu Deus, tentando contra a nossa vida também, mas que a Tua graça nos sustente a cada dia, que o Senhor nos ajude a abrir cada dia o nosso entendimento para o conhecimento da verdade, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ficar com a Tua palavra acima de qualquer coisa, em nome do Senhor Jesus. Nos capacite, ó Deus, a vencer, Pai, no nome de Jesus, porque nós mesmos
não a capacitação, não a força, mas em Ti, Senhor Deus, a toda a força que nós precisamos. Para a glória do Teu nome, Senhor. Deus, muitos estão enganados porque estão cegos. Que o Senhor tire a cegueira dos olhos. Que o Senhor faça cada denominação voltar à doutrina da palavra de Deus. Não só para valorizar os seus costumes, as suas regras, Pai, mas valorizar, Pai, a Tua palavra, amar a Tua palavra, seguir a Tua palavra, viver a Tua palavra, pegar a Tua palavra, Senhor, e ter a visão não da igreja, mas a visão do Teu reino, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Abre os olhos, Senhor, de todos os crentes, ó Deus, até mesmo daqueles que estão fazendo o Senhor propositalmente. O Senhor ainda tem poder para transformar essas vidas, antes que seja tarde, Senhor, e só resta para eles as densas trevas. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Pai, por tua palavra, te agradecemos, Senhor Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Cumprimento o irmão com a parte do Senhor e diga para ele aí, tenha cuidado com a falsa doutrina.